Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo com Cristo. Evangelho no mundo, Evangelho no lar, na sua casa, no seu local, no seu coração. Pegue a sua água, escolha um lugar tranquilo e fique conosco. Boa noite, Marco. Olá, boa noite Carla, boa noite pessoal de casa, boa noite a todos os nossos irmãos e mais uma vez aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo, trabalhando assim a energia da semana para que realmente a semana comece tranquilo, com paz e amor, como deve ter terminado a sua outra semana, também da mesma forma. Então, vamos pedindo que você compartilhe aí com seus amigos, vamos pedindo o seu like, porque isso é importante para que as outras pessoas também possam receber o conteúdo. E vamos assim, juntos aqui, agora, iniciar o Evangelho no lar, o Evangelho na sua casa. Então, eu vou simplesmente agora fazer uma prece para a gente iniciar esse trabalho que vai nos trazer assim um norte para a nossa semana. Vamos assim, iniciando essa tarde, que nós vamos fazer a leitura do Evangelho no lar e agradecer a Deus, aos nossos irmãos da espiritualidade maior, ao nosso irmão Jesus, e vamos juntos aprender um pouco com as Escrituras e com tudo mais que tem assim a nos acrescentar, trazendo hoje, nesse dia, nessa hora, nesse momento, junto aqui conosco, e os nossos irmãos de casa também possam aproveitar isso com muita sabedoria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças Então a vamos Deus. lá. Estamos ainda no capítulo 5, que ele é muito longo. Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós leremos o item 23, os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são antegozo dos prazeres celestes e imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real desse mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhe causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é,
Ele está sempre rico, porque, se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e a calma, no meio das tempestades da vida, não será a felicidade? Fénelon Leão, em 1860. Esse trechinho aqui, né, sobre os tormentos voluntários, ele traz bastante assim uma reflexão nesse sentido, né, do que é uma tormenta, senão aquela reviravolta interna, né? A gente pensar um mar quando está com tormenta, que parece que todas as energias estão num embate, né? E aí aqui esse trecho que fala sobre os tormentos voluntários é realmente o quanto nós já temos as nossas próprias questões enquanto espíritos para superar e a gente ainda adquire mais tormentos. Então, a famosa grama do vizinho sempre é mais bonita, mas a gente não vê o quanto o vizinho está cuidando daquela grama para que ela fique bonita, né? Então, em vez de eu cuidar do meu jardim, eu vou ficar observando o que o outro tem. E a inveja realmente ela corrói, é como fala aqui, ela não tem repouso, né, na cabeça das pessoas. Muda muito a mentalidade, porque quando nós chegamos aqui, os olhos, ele avista muitas coisas, e essas coisas vai depender muito de nós. Então, toda essa ansiedade, toda essa depressão dessa geração e de outras que já vinha vindo, mas que não era tão divulgado e que hoje está aumentando de uma forma assim muito rápida. Então, tudo isso está aqui dentro dessa lição, porque essas pessoas, elas, como você falou, a grama do vizinho. Por que é que eu vou me incomodar com a grama do vizinho? Você entendeu? Então, se nós não tivermos essa mentalidade de olharmos o que for e não nos incomodar, aí a coisa muda. Mas aquilo me incomoda ou porque eu quero adquirir ou porque eu não quero. Agora, talvez uma mistura de sentimentos. Eu não quero porque talvez eu seja incapaz de chegar até lá, seja incapaz de fazer, então eu desdenho, ou realmente eu não tenho interesse. Eu vou agredir por quê? Então você vai ver que isso vai trazer uma tormenta e uma quantidade de sentimentos que simplesmente vai formar esse turbilhão e não vai ter como você sair em determinado ponto se você não buscar essa melhora, essa busca para que isso te deixe calmo novamente, tranquilo, paciencioso e seguir assim o seu caminho. Sim, e eu acho, Marco, assim, que a gente, olhando aqui também outra mensagem que passa, principalmente a gente falou da grama do vizinho, mas a gente sabe que são muito mais o que causa ciúmes e inveja, são as qualidades morais do outro. Aquela que eu ainda não consigo ter. Então, para eu ter uma grama bonita, eu tenho que ter força, determinação, eu tenho que ter dedicação para deixar aquela grama bonita. Então, é isso que muitas vezes desperta em outras pessoas que não têm essa força, essa dedicação ainda dentro delas, para que desperta esse sentimento ruim. Então, se eu vejo a grama do vizinho e eu admiro e falo assim, nossa, como sua grama está bonita, com a sinceridade no meu coração, porque eu estou apreciando o trabalho que ela realizou, é uma coisa, né? Agora, o que tem a falta dentro dele, que é o que acaba causando esses tormentos voluntários, né? Então, eu acho que os tormentos voluntários são um convite para o nosso autoconhecimento. Então, por que me atormenta tanto a felicidade do outro? Por que me atormenta tanto o amor entre um casal?
um amor verdadeiro entre um casal? Por que me atormenta tanto os filhos de fulano que estão bem encaminhados na vida? Então, o que são esses tormentos voluntários, se não, no fundo, a falta que ainda nós temos, né? E todos os espíritos têm faltas, porque estamos aqui, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, então nós temos uma falta ainda, nós temos um caminhar ainda para adquirir. Só que se a gente só fica olhando para fora, a gente deixa de olhar para dentro. E esse é o maior problema, né? Porque toda essa visão, né, da família, do filho, do casal, disso e daquilo, ela é simplesmente você entender uma coisa, porque as coisas elas vêm na sequência. Se vem uma adiantada, talvez atrapalha, porque você ainda não chegou no entendimento daquela coisa. Então você tem que buscar a base. Você olha para aquilo ali e é uma coisa já adiantada. Alguém está lá, assumiu um amor perfeito, assumiu uma amizade perfeita, assumiu, né, um trabalho perfeito que você faça com maestria, que você faça com boa vontade, com coragem, com ânimo, que você se dedica, está todo dia. Então, tudo isso pode causar esse mal no outro. Mas se ele entender antes disso que ele é um espírito individual e que ele tem os detalhes para que ele possa resolver aqui e o outro tem os detalhes dele, para ele ser aquela pessoa que ele é lá, dedicado no trabalho, dedicado no amor, dedicado na amizade e que colhe bons frutos de tudo isso, ele também tem ali, né, uma responsabilidade, um trabalho e todos os outros itens que ele trabalhou antes para que ele chegasse naquele ponto. Porque para você conviver, e o nosso maior desafio aqui como seres humanos é realmente o relacionamento, a convivência, você tem que despertar um monte de coisa em você. Então, a paciência, você sempre estar com bons olhos, não deixar com que as coisas negativas tomem conta tanto das suas palavras quanto dos seus pensamentos, e aí vai mudando tudo. Então, antes disso, precisa de uma base e ele entender que para ele é daquele jeito e o que é que ele pode fazer dentro daquele cenário para ele mesmo. E principalmente também é a gente entender isso que ele fala, que a gente tem que olhar para baixo, né? A gente tem que olhar para baixo e saber que tem muitas pessoas em piores condições, tanto materiais quanto emocionais, espirituais, do que nós. Mas então, nós não queremos olhar para baixo, né? Só para cima. Só para cima. É aquele famoso copo cheio e copo vazio. Quer dizer, a gente não olha o que a gente já conquistou, mas sempre a falta. Então, novamente, eu acho que essa passagem do Evangelho traz uma reflexão, primeiro para a gente agradecer pelo que a gente já tem, pelo que a gente conquistou. A gente ser grato pela vida que nós levamos, né? Então, esse é o primeiro convite. O segundo é, de fato, a gente olhar para baixo, porque isso nos traz humildade. Não é para você ter soberba, né? Falar, olha como eu estou melhor do que você. Não é nesse sentido. É saber o quanto muitas pessoas têm um caminhar ainda. Esses espíritos ainda têm um caminhar. E está tudo bem, e está tudo certo. Eu tenho o meu, você tem o seu, o Wagner que está ali tem o dele, né? Então, cada um aqui tem o seu caminhar. E o importante é a gente ir seguindo e não causar mais tormentas voluntárias. Olha o nome. Tormentas voluntárias. Você eu levanto mesmo... a mão e falo, me traz a tormenta aí, porque eu estou me voluntariando aqui. E quanto mais você pensa assim, mais aqueles que se assemelham ao seu tipo de pensamento, que tem aí dentro uma revolta, ele vai ali te instigando a cada vez mais você estar ali carrancudo, né? Tudo o que te traz mais maus sentimentos. Sim. E aí a pessoa reclama, né? Nossa, minha vida nunca dá certo, porque tudo de errado acontece comigo. Por que será, né? Se você entender que
a base. Eu sou filho de Deus. Então, quer dizer, o que é Deus para cada um? Algo que te criou. Você aqui chegou e teve algo maestroso que te colocou aqui. Ótimo. E ele supre tudo. Tanto para um quanto para outro. Não tem essa de um é mais rico, um nasceu no berço de ouro, outro nasceu... Não. Todos vão precisar das mesmas coisas. Vão precisar do ar para respirar, vão precisar do alimento para manter o corpo. Todos vão precisar igual. E vai ser simples para todos. Desde um alimento que você compra, que tem um valor muito grande para você pagar por ele, e você tem os recursos para você pagar, mas o outro alimento que realmente vem da terra, talvez você até plante, você... como está dizendo nas escrituras, comerás do suor do seu rosto. Então não precisa você ter milhões para você comer e sobreviver, manter o seu corpo. Então, quer dizer, já está tudo suprido. Agora, o demais é realmente o que os seus olhos vê e que te traz essa tormenta. Sim. Só isso. Porque se o outro é mais feliz, se o outro mais alegre, se o outro é mais alto, mais baixo, se o outro mora não sei aonde, não interessa. E o que vai interessar é exatamente quando você entende. E aí você faz a sua caminhada. Sim. Aonde você estiver, você está tranquilo, a sua vida está boa, você principalmente não depende de ninguém, porque muitas vezes também está nas pessoas que você acaba dependendo emocionalmente, afetivamente, de uma forma ou de outra. Você fica ali e, meu marido, minha esposa, meu filho, isso e aquilo, que são as pessoas, né, mais próximas, meu pai, minha mãe. Não. Cada um tem a sua parte. Se meu pai ou minha mãe estão cumprindo a jornada deles, amém. O que tiver que passar, vão passar. Os meus filhos, isso e aquilo. E se eu também tiver que, de repente, não estar mais presente, ok também. Então, qual é o problema? Por que é que nós vamos nos atormentar? E ainda voluntariamente. E os ciúmes e a inveja, eles são realmente... como se fossem corrosivos, né? Eles vão corroendo aqui a nossa alma. E chega uma hora que o nosso pensamento ele se desconstrói de tal forma que as pessoas na extremidade, né, que são extremamente ciumentas, extremamente invejosas, elas perdem a noção, inclusive, da realidade. Elas modificam a visão de um jeito que, a partir só do ponto delas, que elas perdem a visão real, muitas vezes, do que está acontecendo. Então, quantos casamentos, às vezes, são desfeitos por excessos de ciúme? Com medo de perder a pessoa, de perder o parceiro ou a parceira, cria, né, um calabouço para que a pessoa fique presa lá dentro por medo da perda e, no fim, acaba perdendo aquela pessoa. Se está aprendendo, já está perdida, né? Você, por não entender justamente esses fluxos que cada um tem o seu caminho e que qualquer relacionamento ele é baseado na confiança. E na confiança principalmente afetiva, né? Que eu tenho confiança no que nós estamos construindo juntos. E isso é para tudo, não é só nos relacionamentos. E a cabeça não funciona tão bem, né? Porque só de você entender que se você está segurando, é porque você está vendo que está escapando, então que está indo, que perdeu. Então, você está fazendo uma luta ali em vão. Né? Você vê que engraçado, né? Não precisa muito, né? Só de você entender isso, você fala, bom, se eu estou querendo segurar, é porque já está escapando. Qual o sentido disso? Nenhum. Principalmente a questão da perda mesmo, essa palavra, né? Se a gente perde, parece que aquela outra pessoa nos pertence, é nossa, e não é. Cada espírito ele tem o seu caminhar, cada espírito ele tem o seu livre-arbítrio para escolher. E o que nós optamos nos nossos relacionamentos é construir algo junto. Então, seja numa relação de trabalho, numa relação de amizade, numa relação com seus filhos. É como a gente brinca, né? Os filhos nos são emprestados para eles irem para o mundo. Então, se você tem aquele apego, eu vou perder o meu filho, eu vou perder a minha filha, eu vou perder...
Não é assim, né? O verdadeiro amor é aquele amor que liberta, ele não aprisiona. Nunca. E outra, a pessoa tem o prazer de estar com você, né? Sim. Então A não escolha, precisa, livre-arbítrio. né? Eu tenho até uma história interessante que eu mesmo passei uma situação há muitos anos atrás e meu pai, eu descobri que ele estava doente. E aí falei com ele, aí estava levando ele nos tratamentos e tal. E um dia eu falei, puxa vida, o médico falou que, né, antes poderia reverter isso, mas já passou muito tempo, né? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, já faz mais de 10 anos que o médico me falou que eu estava comprometido, porque tinha ficado comprometido o fígado dele. Aí ele falou isso para mim, eu falei, e você não falou nada, não quis reverter o caso nem nada? Não, ia dar muito trabalho. Ok, né? É uma decisão dele. Sim. Mas quando eu percebi que realmente já estava assim avançado e que ele iria partir, eu me senti, né, muito preocupado, porque eu falei, puxa, e agora? Meu maior parceiro, meu maior amigo está indo embora e eu não posso fazer nada. E aí veio esse negócio de perder. Uhum. E aí eu fiquei preocupado e minha cabeça estava assim, né, nos turbilhões aqui. E aí, de repente, veio um irmão da espiritualidade e ele me falou, por que é que você está assim? Você está achando que é por ele, mas não é por ele, é por você mesmo. Uhum. Porque ele já está resolvendo a encarnação dele. Uhum. Se ele resolveu partir assim, está tudo bem. É a vez dele. Agora, você, por sua vez, está com um sentimento. E o sentimento está dentro de você. E esse sentimento de não vou ver mais, não vou ter mais o contato, não vai estar mais comigo, não vou mais falar, não vou. Então, todos esses sentimentos de saudade e tudo, é você. Então você que tem que arrumar isso dentro de você. Aí eu falei, que lição, hein? Sim, e A partir principalmente porque a disso, gente fala, poxa, mas você escolheu não se tratar para ficar mais tempo comigo, que sou então, seu filho? A gente também fica nessa cobrança, nessa cobrança. pensando nesse sentido, né? Porque que, assim, você optou não ficar, quer dizer, não ficar mais tempo junto com a família, né? Então, Então, tudo isso realmente causa essas tormentas, mas eu acho que cada vez que a gente coloca luz nelas, que nem você levou esse chacoalhão, e às vezes a gente precisa desses tapas na cara para acordar, né? Que você fala, poxa, realmente sou eu. eu O problema está parei. comigo. Isso. Não, isso não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Então é hora de colocar essa luz para dentro, iluminar O e que eu descobrir o que podia está fazer, eu aí. já fiz, né? Sim. Eu acompanhei, Foi um bom ajudei. filho, fez todo o seu Fiquei. trabalho. Agora, as demais coisas fogem ao nosso controle. Mas o que a gente sente, como a gente diz, né? A alma estar assim, tranquila e calma, né? A nossa paz de espírito, não tem como. Você vai ter que fazer por entender. Não, e ninguém tem paz de espírito 100%. Mesmo a pessoa mais... Sempre vai ter alguma coisa assim, Sim, né? sempre vai ter Mas dentro de você, naquele momento que você está passando por alguma situação, ou mesmo não, mas que os seus olhos de inveja, de ciúmes, de uma série de outras coisas te levam para isso, você vai ter que entender. Para você estar em paz com você mesmo. Aí entra essa paz de espírito e você fica tranquilo. Não vai deixar com que tudo aquilo se transforme, às vezes, até numa doença física, Sim. emocional, e que te leve a fazer coisas que possam ser mais, vamos dizer, mais perigosas ainda. Eu acho que a grande mensagem que fica aqui, né, dessa parte do Evangelho, sim, podemos em alguns momentos ter essa inveja ou esses ciúmes, porque somos imperfeitos. Mas a partir do momento que aquilo me incomodou,
é eu pensar por que que isso está me incomodando. E aí você tentar voltar para esse seu prumo, né? É. Porque esses desvios, às Vai vezes em passar na alguns mente episódios, vão passar. Porque nós somos imperfeitos. Mas eu acho que a grande questão é: eu vou fazer aquilo virar uma bola de neve ou eu vou tentar resolver dentro de mim para eu entender os fluxos do que me geraram aquele ciúme. Então, Você aquele corrigir a ciúme rota, né? corrigir a rota. Então, aquele ciúme que eu tive numa determinada situação. Opa, então o que é que eu estou precisando melhorar? Será que sou uma pessoa muito orgulhosa? Será que eu sou uma pessoa que ainda está faltando descobrir algumas outras coisas, né? Então, o que que é? E eu acho que é esse olhar para dentro que faz você realmente nesse crescimento. Aquilo te impacta no momento, ok, mas eu vou ver o que aconteceu. E quando você vê que você é uma pessoa que você está buscando dar os próximos passos, quando você se pegar nessa situação, todos nós sabemos, na hora que nós pensamos, nem só quando falamos, mas quando pensamos, você já tem que cancelar aquele pensamento. Sim. Ou entendê-lo, né? Para colocar ele no Você lugar já certo. vai cancelando ele para que ele não tenha mais lugar ali, como ele teve quando ele chegou. Então, ele mesmo não vai querer aparecer mais aonde não é bem-vindo. Então, você, de repente, está numa situação, olhou para um bem material ou qualquer outra coisa e te despertou algo negativo, você já cancela e cancela aquele pensamento, e você sabe que isso é um instrumento para que você possa ir trabalhando a você mesmo. Uhum. Não é você pegar e falar, mas o problema é que ele veio com todos esses bens materiais aqui na minha frente e eu senti isso. Não, porque as coisas estão aí, existem, são legítimas. Vai aparecer cada vez coisas que vão, né, te deixar mais deslumbrado. Mas precisa olhar, entender, tá tudo bem, estou olhando e entendendo que ele fez por merecer, e que bom que ele fez, que nós sabemos que é possível chegar lá. Então eu posso fazer também. E aí você vai procurar meios de fazer. Ou quando você olhar e falar, puxa vida, eu queria ter aquilo ali também, aquilo poderia ser meu. Então fala, cancela, abençoa, porque se ele conseguiu, eu também posso trabalhar e conseguir. Aí muda tudo. Eu acho que esse é o convite. Eu acho que o convite final agora, depois a gente já passa para as vibrações, é cada um que assistiu aqui o Evangelho com a gente hoje, que participou conosco, que pense, quais são os tormentos? O que te atormenta a alma? Né? O que não te deixa dormir? O que não deixa o teu pensamento parar de pensar nem um minuto? E tentar buscar realmente a causa dessas tormentas, para tentar voltar para esse trilho, e é isso que você falou mesmo. Abençoa, né? Se não é teu, é porque não te pertence, é porque não é para ser naquele momento. Mas você pode... Glória que alguém conseguiu. É, isso. Vai buscar que sua bom glória que alguém também. conseguiu. É isso mesmo. Então, vamos para as nossas vibrações. Sim. E, acima de tudo, olha em volta, né? Que as pessoas que são mais próximas são as pessoas que talvez a gente precisa trabalhar mais isso, né? De repente, em família mesmo, um é incomodado com a forma de vida do outro, com o que o outro conquistou, com o que o outro adquiriu. Então, a profissão que o outro tem, a família que o outro tem, o casal que o outro é. Então, nós dentro de casa e nossa família e os nossos amigos e aqueles conhecidos. Então, nós vamos mapeando tudo, e o que te incomodar, você cancela. Né? Essa é a dica de hoje. Sim. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, essa hora, esse momento, por alcançarmos esse dia. Agradecer ao nosso Pai. Vamos vibrar pelo nosso globo terrestre. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vamos vibrar pelos nossos amigos de países vizinhos. Vamos vibrando assim
pelos nossos irmãos aqui que são os dirigentes do nosso país. Vamos vibrar assim por todos aqueles que estão envolvidos com tudo aquilo que demanda assim a ordem, a justiça, né, do nosso país, as leis. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão aí, às vezes jogados na rua, por nem saber assim exatamente o que estão fazendo e também não ter assim a ideia de tentar e buscar, que eles possam também achar um caminho. Aqueles que estão passando por um problema de saúde, aqueles que estão preocupados com qualquer outra coisa na sua vida. A vida, ela é feita para a gente viver e não para a gente se preocupar querendo resolver a vida. A vida já está resolvida, já estamos aqui e está tudo bem. Então vamos vibrando por todos, vamos vibrando assim por aqueles que estão encarcerados, vamos vibrando por aqueles que estão em algum hospital, alguma clínica, internado, aqueles que estão jogados embaixo de viadutos, aqueles que estão aí à mercê do vício, à mercê da violência, eles mesmos fazendo a violência, vibrando por todos para que a energia possa ser mudada e eles que se transformem da noite para o dia, da água para o vinho. Nós sabemos que para Deus nada é difícil e nós simplesmente colocamos cada um assim na mão de Deus, na mão do nosso irmão Jesus Cristo, dos nossos irmãos de luz que trabalham diuturnamente por nós. Então que todos vão assim receber essa vibração, nós temos certeza, porque o trabalho que fazemos com convicção que existe um Pai e que cuida de todos os filhos. Então, podem todos os filhos se aproximar dele e dar aquele abraço caloroso, aquele abraço carinhoso e agradecer simplesmente com o seu entendimento, com as suas palavras, saindo boas palavras da sua boca, saindo boas atitudes. Aí você está mostrando ao Pai que você reconheceu que realmente Ele provê tudo para todo mundo e todos só precisam cuidar do outro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Aproveitando o momento, eu quero também fazer mais uma oração no sentido de todas essas festas que estão acontecendo, como hoje é um dia que nós estamos no meio, né, de uma festa que ela tem muitas formas de ser comemorada, muitas formas que as pessoas elas acham que tem que realmente liberar assim o máximo de energia para que elas possam se sentir bem e que elas entendem que tudo pode. Então eu quero também aqui fazer uma oração para que todo essa festa de carnaval seja de paz, de tranquilidade, que todos possam comemorar, que possam comemorar cada um da sua forma, mas que tenha assim um respeito, que tenham assim realmente essa educação e acima de tudo
ter um olhar de amor com o seu próximo, quem está do lado, quem está dentro daquele ambiente, e todos possam assim confraternizar com a luz e não com as trevas. E vibrando pelos nossos irmãos do Centro Espírita Cristão, que nós trabalhamos lá, e que eles também, dentro do trabalho de resgate, todos aqueles que estão necessitados, que a gente sabe que existe muitos irmãos, que também possam receber essa oração para que tudo saia ao contento do nosso Pai verdadeiro. Então vamos orando e agradecendo pela luz que vai descer sobre todos esses nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, uma excelente semana a todos. Fiquem conosco, compartilhem o vídeo, sigam o nosso canal, para que vocês possam ir acompanhando. E, acima de tudo, compartilhe com quem necessita. Envia esse link, né, para quem precisa ouvir. E agora aí, tome a sua água. É isso aí. Uma excelente semana para todos. E confie, você nunca está sozinho. Sempre tem um irmão de luz assim ao seu lado. Fica com Deus.